Iniciando mais um programa Conexão Política e hoje eu tenho um prazer enorme em receber o pré-candidato a deputado federal pelo PDT, Gilson Tem. Muito obrigado por ter vindo aqui hoje. Seja bem-vindo. Muito obrigado e agradeço o convite, Tobias, no programa Conexão. Eu já participei em outras oportunidades do programa também e agora aqui na tua casa, no teu estúdio aqui. Parabéns, bem montado, uma boa estrutura e estou aí à disposição, para dúvidas, tudo que for necessário no que se diz respeito a uma pré-campanha. Já fosse vereador aqui em Novo Hamburgo durante 12 anos. Como é que foi essa experiência aí? Eu posso dizer, eu fui vereador 12 anos e um pouquinho, porque a primeira vez que eu concorri a vereador eu tinha 20 anos de idade na cidade de Novo Hamburgo. Isso foi lá em 1988. Faz um bom tempo, como se diz, 30 anos. E naquela oportunidade eu fiquei de suplente, e vi assumir a Câmara de Vereadores, sendo até hoje, se não me falha a memória, o vereador mais novo a assumir a Câmara de Vereadores, e depois, em 92, eu tive efetivamente o mandato eleito, sendo o terceiro mais votado naquela época, e até hoje, se não me falha a memória também, eu sou o vereador mais novo a assumir a Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo. E a política, a gente não vive sem política, Eu me afastei um pouco, depois do terceiro mandato, para cuidar dos meus negócios, família, filhos, que isso aí passa muito rápido também, Aquele dia eu estava pensando, meus filhos já estão com 16 anos agora, e faz 14 anos que eu me afastei da vida pública e vinha concorrer agora na última eleição como vice, pelo PDT, junto com a chapa do Luiz Lauermann, e nós fizemos 24 mil votos. Qual a diferença que tu percebes daquela época, quando tu fosse vereador, com a política de hoje? Existe uma diferença substancial que tu possa apontar em fatos? Muito. 30 anos de política é muita diferença. Antigamente não tinha os meios de comunicação, a internet para tu fazer campanha, tu tinha que ir de casa em casa, tu trilhava, tu caminhava, tu conversava com as pessoas. Hoje em dia, tu tem os meios de comunicação, a internet, a televisão, que as pessoas podem utilizar para fazer política. Então, a política mudou muito. A política muda. De cada eleição, a política muda. Cada eleição tem um fato novo, um fato pitoresco novo, E a política, muitas vezes, é um conjunto para tu fazer uma campanha, ou para tu ver os mandatos que tem hoje sendo exercido pelos os mandatários, desses mandatos. Hoje a fiscalização em cima dos políticos é muito grande, tanto que a gente percebe maciçamente nos meios de comunicação, no Facebook, no WhatsApp, uma campanha muito grande de renovação. Essa renovação, com certeza, ela vai trazer novos ícones políticos, novas pessoas que estão dispostas a fazer política. Esse período que tu estiveste fora, ele já te permitiu também esse arejamento necessário para essa nova política? Exatamente, a gente busca também se aprimorar. Eu, pessoalmente, eu não tinha mais intenção mesmo de concorrer. Eu sempre digo que a política parte de uma renovação. Como eu fui convidado a concorrer a vice-prefeito na última eleição, eu analisei o cenário, analisei com muita frieza, que o cidadão, e aqui não está o Gilson falando, o Tobias também, os nossos telespectadores, o cidadão, a pessoa, ela tem que participar da política. Porque, veja bem, senão as pessoas que estão lá, detentoras dos cargos, vão ficando, e muitas vezes é por falta de opção, falta de nomes, Tobias? Hoje existe uma campanha muito forte pelo voto nulo, pelo voto em branco, Na verdade, isso aí é muito prejudicial, porque é como se tu não fosse votar, fosse dar créditos para o primeiro lugar que estivesse na campanha. Exatamente. O eleitor tem que ter consciência que ele, anulando o seu voto, não indo votar, se abstendo da votação, ele vai estar favorecendo quem está no sistema. Ele vai favorecer isso. O teu voto, o eleitor, eu já tive vários casos de conversas, de pessoas, não vou mais votar em ninguém. Eu digo, olha, não é assim. Pensa que o teu voto, o voto da tua família, da tua esposa, dos teus filhos, muitas vezes uma pessoa, qualquer cidadão que é candidato,
pode fazer muita falta para ele 1 ou 2 votos. E daqui a pouco, quem está mandatário de um mandato, para ele fica até mais fácil ele se manter. Muitas vezes num cargo público. Então, essa renovação, muitas vezes, deixa de ocorrer, Tobias. Então, assim, ó, o eleitor tem o seu voto, não é a sua arma. Ele tem que votar consciente. Muita gente diz, o voto é a arma. Não, não é bem assim. Eu acho que o eleitor tem que ver o cenário, conhecer os candidatos, tirar uma ficha dos candidatos, ver se o candidato, as propostas, isso eu estou falando uma questão política geral, tanto a nível estadual, federal, senador, governador de estado, presidente da república, ver o currículo dessa pessoa, ver o que essa pessoa já fez, ver se essa pessoa já foi empreendedor ou ela simplesmente é uma política por política. Porque hoje a gente percebe, não só aqui no Rio Grande do Sul, em outros locais, outros estados da nossa federação, que existe a profissão política. Pessoas que sempre se candidataram, são detentoras de cargo e que não houve essa renovação. Então, o eleitor, Tobias, muito bem colocado, não deve deixar de votar. Busque, né, candidatos que tenha talvez um perfil que tu imagina que ele possa te representar, tanto na Câmara Municipal como na Prefeitura. Na última eleição, eu não estou lembrado agora se foi da municipal ou de estadual, nós chegamos a um índice de quase 40% entre voto branco, nulo e abstenção. Não adianta não votar, não adianta anular seu voto. Então, assim, até pacto do voto facultativo. Tá? A pessoa também não ser obrigada a votar, certo? Apesar de nós termos uma democracia recente no Brasil, né? Mas tu tem que passar por um processo muito grande de conscientização do cidadão, né? Para ele ir lá votar. Não se deixar levar por falsas promessas, porque uma coisa eu digo, Tobias, toda eleição o candidato fala a mesma coisa. É segurança, saúde, educação, tal, desenvolvimento econômico. Bom, até porque essa é a pauta. Essa é a pauta. Mas eu vejo, e essas pessoas comentam comigo, tem candidatos que já estão ali há 3, 4 mandatos e o discurso é o mesmo. O discurso tem que mudar, então. Ou fez ou não fez. Ou não conseguiu fazer, daqui a pouco, mas o governo é contra. Não, aí não é questão de ser oposição à situação. No momento que tu é eleito por um mandato, tu tem que saber administrar aquele mandato que tu tem. Tu tem que se unir com as forças para que consiga trazer o que a sociedade quer, que é um resultado. A política é resultado. Tu não vive sem política, tu pode viver com bons políticos. Tá? E aí tu tem que buscar essas informações, Tobias. Qual é o teu projeto como deputado federal para a nossa região? Bom, primeiro eu sou pré-candidato. Pré-candidato, pré-candidato. Ato falho. Não, a gente está conversando com muita gente, tem uma convenção partidária, após a eleição em 2016, a gente começou a conversar, o partido na região começou a se mobilizar, e buscando candidatos, né? E não é somente o Gilson, como outros candidatos também, para concorrer, né? Tanto a Assembleia como a Câmara Federal, a senador, também nós tínhamos um candidato muito forte, que era o Fortunati, né? Daí até saiu do partido, está no PSB agora, mas também tem uma possibilidade de ser pré-candidato a senador também, de construir, né, candidaturas fortes. E o PDT, no Vale dos Sinos, Caí, Paraiana, ele nunca teve uma representatividade a nível federal. Então, a gente está conversando com as pessoas, vendo a possibilidade mesmo de aceitar essa pré-candidatura, como a pré-candidatura é uma coisa que ainda não é definitiva, né? Dentro de um projeto, que é um projeto de desenvolvimento econômico. Para responder a tua pergunta, a questão é o desenvolvimento econômico. Nós... e aí eu sei que o nosso tempo é meio exíguo também, mas o nosso telespectador que está nos vendo hoje, ele tem que se lembrar, muita gente é nova, né? Mas tem muita gente da nossa idade, tem os seus 40 anos, 50 anos, né? Para se lembrar que quando começou a exportação do calçado no Vale dos Sinos, quem era o governador do estado do Rio Grande do Sul era Leonel de Moura Brizola. E ele incentivou a exportação do calçado.
naquela época. E eu vejo, nós aqui usando, nós estamos usando sapato, o telespectador usa sapato, o sapato não deixou de ser produzido, só que não é mais produzido na nossa região, porque nós perdemos mercado, nós perdemos competitividade. Eu acho que tem que haver, existem as entidades, tanto no Vale dos Sinos como no Novo Hamburgo, tem que haver uma mobilização novamente, certo? Claro que as pessoas dizem, tá, mas isso já é passado. Não, passado existe, mas tu não tem mais o produto. Mas o produto existe, porque tu continua, teu telespectador continua usando sapato. Eu estou pegando um exemplo só, né? Porque o sapato ele é produzido aonde? Ou São Paulo, ou na Bahia, ou no Ceará. Veja bem, nós temos indústrias aqui do Vale do Rio dos Sinos que tem unidades no Ceará com 5.800 funcionários. Nós temos indústria da região da Serra, que é a Grandene, com mais de 20 mil funcionários. Usa uma estrutura toda fora do estado. Isso eram indústrias daqui. Então, nós temos que fazer uma política, tá, para trazer novamente essa geração de emprego. O Vale dos Sinos cresceu em cima do calçado. Se perdeu o norte, se perdeu. Mas toda a cadeia produtiva do calçado está aqui. Num raio de 50 quilômetros está toda a cadeia produtiva do calçado. Então nós temos que trazer isso. Veja bem o que está acontecendo. Se falava antes em Nordeste, se falava na China. E hoje está se falando, sabe em quê? Paraguai. As indústrias estão saindo do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e indo para o Paraguai. Por quê? A carga tributária é menor, porque não adianta o Estado pegar e querer tributar, cobrar imposto. A própria exportação ela fica mais barata. Exatamente. Isso é 15% a 25% a diferença num produto calçadista. Então, o pessoal tira uma unidade fabril aqui, bota no Paraguai. Vale mais a pena, inclusive, com os ônus de fechar a empresa aqui, né? Com certeza. Então, também não são poucos. É muito. O Brasil tem ônus em carga em todos os sentidos, né? Tem na carga tributária, na carga fiscal, quanto vai abrir a empresa, quando vai fechar a empresa, quando vai fazer uma movimentação. Então, realmente esse é um ponto muito importante a ser trabalhado, mas o PDT também tem uma história muito importante com a educação, né?